E aí galera, beleza? Diretamente aqui dos estúdios de gravação do Moita Corona, mais uma aulinha para nós, né? Carinha, hoje nós vamos falar de mais fenômenos ondulatórios, só que agora dentro da acústica, beleza? Dentro da ondulatória a gente já falou um pouco de óptica, de fenômenos ondulatórios na óptica, e agora a gente vai falar de fenômenos ondulatórios na acústica. A óptica e a acústica são subdivisões da ondulatória, na verdade, né? A óptica trabalha com os fenômenos luminosos e a acústica trabalha com os fenômenos sonoros, tudo bem? Assim como o fenômeno luminoso envolve uma coisa chamada luz, o fenômeno sonoro envolve uma coisa chamada onda sonora, tudo bem? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai tentar definir é exatamente o que é uma onda sonora. Mas antes eu queria que você lembrasse comigo, vem cá, vamos lembrar um negocinho aqui. Quando a gente viu lá ondas, a classificação de ondas, primeiro recorda, quanto à natureza, o que eu falei? Isso, quanto à natureza, a onda pode ser de natureza mecânica ou de natureza eletromagnética. Vamos lembrar rapidinho aqui comigo, ó. Se a onda é de natureza mecânica, o que quer dizer isso? Beleza, tá ligadão, hein? A energia é transmitida através de colisões moleculares, o que requer então meio material. Então a onda de natureza mecânica só se propaga se houver meio material, tranquilo? Aí como é que é aquela frase do filósofo contemporâneo Moita? O contrário é o contrário. Cara, é como se fosse isso então a onda eletromagnética, né? Na onda eletromagnética a energia é levada por pacotes, ok? Aí não há necessidade de matéria, tudo bem? Bom, mas vamos sair dessa seara e voltar para a nossa acústica. Então a onda sonora ela é uma onda de natureza mecânica. Isso quer dizer que o som só se propaga se houver matéria, tudo bem? Agora, além disso, nós vimos que a onda ela pode ser do tipo longitudinal ou do tipo transversal. A física tem uma grande vantagem, né, sobre as outras matérias. A física, cara, usa nomes que você relaciona com o seu cotidiano. Não é igual a biologia, por exemplo, que fala cóclea, né? Não é nome esquisito. Física não, física fala transversal, longitudinal. Vós que sois PhDs em língua portuguesa, que deveria ser brasileira, vai lembrar, né? Uma coisa que é transversal, né? Cruza. Uma coisa que é longitudinal é ao longo. Pronto, cara, morreu. Então, uma onda que é do tipo transversal é porque ela vibra perpendicular à propagação, né? A onda vibra perpendicular à propagação. Então, veja bem, olha, eu estou mostrando para você aqui uma mola vibrando na vertical, né? E a onda propagando na horizontal. Cara, isso aqui é um exemplo de onda transversal, tudo bem? E tem aquela onda que é uma onda longitudinal. Aí, cara, ela vai vibrar ao longo da propagação da onda na mesma direção, ó, certinho? Aí eu tenho uma onda agora na mesma mola, só que agora a onda se propagando na mesma direção do movimento vibratório. Quando isso aqui acontece, eu tenho uma onda longitudinal. Bom, por que a gente revisou isso? Porque a onda sonora é uma onda de natureza mecânica, portanto precisa de matéria para se propagar, e do tipo longitudinal. Ou seja, meninos, quando eu estou falando aqui com você, as ondas estão se propagando nessa direção, por exemplo, e vibrando nessa direção. As camadas de ar vão vibrando nessa direção, até chegar na sua linda orelha e você escutar essa linda e maravilhosa voz do Moita. Não é bonita? Oh, um dia você vai ter uma voz assim, né? Cresce, tá? Você vai ter uma voz bonita desse jeito, tranquilo? Aí, cara, olha, a onda então sonora, ela é uma onda do tipo, que jeito? Longitudinal. Isso quer dizer que vibra na mesma direção da propagação, tudo bem? Bom, e é claro, ela é tridimensional, se propaga no espaço, né? Tridimensional. Bom, então assim, se a gente imaginar, vamos especificamente agora falar do espectro, né? O que eu falei?
espectro. O espectro de ondas sonoras, a gente considera 3 tipos de onda. É bem semelhante ao que foi feito na óptica. Na óptica também a gente considera 3 tipos de radiação luminosa. Né? Radiação luminosa. Lembra, tem a luz antes da luz e depois da luz, né? Então você tem a luz, o infraluz e o ultraluz. Só que no caso da luz, como tem cor, a gente fala infravermelho, luz, que vai do vermelho até ao violeta, e ultravioleta, tudo bem? O som, por analogia, é a mesma coisa, né? Por analogia. Então nós temos então o que a gente chama de som, que é o som audível, né? E tem o antes do som e o depois do som, beleza? 3 ondas sonoras. Antes do som, som, depois do som. A onda sonora que está antes do som, audível, a gente chama de infrassom. E a que está depois do som audível, ultrassom. Tranquilo? Certinho? Agora é essa capacidade de o aparelho auditivo entender como infrassom, som ou ultrassom, depende de cada aparelho, de cada animal, e mesmo sendo animais semelhantes como nós humanos, por exemplo, faz de conta que você também é humano, tá? Nós humanos também entendemos de forma diferente, porque o meu aparelho auditivo, por exemplo, não é igual ao seu, né? O meu é muito melhor do que o seu, porque você já tá velho, eu tô novinho ainda. Então, cara, o meu aparelho auditivo é diferente do seu, beleza? Bom, e como é que a coisa funciona mais ou menos? Cara, é tipo assim, ó, faça de conta que você está vendo aqui, desenhado, esse lindo e maravilhoso desenho, onde eu te ensino a desenhar assim, tá? É uma orelha, tá aí ampliada, né? Uma orelha humana. Perceba nesse desenho que eu tenho aqui uma frente de ondas azuis. Você tá vendo, cara? É uma frente de ondas azuis. Ela tá chegando aí na orelha externa, né? Ela tá chegando na orelha externa e é um tubo sonoro que vai aí, né, fazer uma espécie de amplificação. Aí nessa orelha externa ela vai entrar e passar para a orelha média. Na orelha média ela vai encontrar um negócio chamado tímpano, que é uma membrana móvel, tipo aquela membrana do tambor, por exemplo, né, lá na percussão, tá? Do carrom, né? Então lá nessa orelha média nós temos essa membrana móvel que é o tímpano. Esse tímpano ele é ligado a 3 ossículos que contam as más línguas por aí, são os 3 menores ossos do corpo humano, né? Então, cara, esses 3 ossículos são interligados, que é o martelo, quem mais? A bigorna e o estribo. Tá vendo o desenho aí, né? Esses 2 branquinhos aí, que parecem 2 brinquinhos, são martelo e bigorna, tá? E aí esse que tem um formato que parece estribo mesmo, né? Que é de colocar o pé lá para andar a cavalo. Esse é o estribo. Esses 3 ossículos são interligados ao tímpano. Então, quando o tímpano vibra, o martelo vibra, a bigorna vibra, o estribo vibra. E esse estribo está dentro de um sistema onde você tem uma espécie de fluido, onde estão os sensores, né? Esses sensores, através de impulsos elétricos, é que vão levar as informações para o cérebro, para poder codificar como som. Beleza? Aí sim poderá acontecer o que a gente chama de som. É uma sensação. Você deve estar lembrando aí, cara, de óptica, que é assim, muito parecido, né? Na óptica a radiação chega, também tem a transmissão via impulso elétrico, só que lá são cones e bastonetes, né? Fotossensores. Aqui nós temos essa estrutura fluida que está na orelha, tá? Bom, então, carinha, o som pode ser entendido como som audível dependendo da orelha, dependendo do animal. Para nós humanos normais, aí eu sou normal, você não, mas para nós humanos normais, cara, é importante que você saiba isso aqui, ó. A frequência para o som audível em condições normais, laboratório, orelha humana normal, é aquela coisa bem teórica, mas você tem que saber a teoria mesmo, tá? Então, teoricamente, o som audível para a orelha humana, é de 20 Hz até 20 mil Hz, 20 kHz. Então, queridos, se alguma coisa vibrar, entre 20 e 20 mil Hz,
que você vai perceber? Som, beleza? Se ela vibrar menos que 20 Hz, você não vai escutar, embora seja uma onda sonora, tá? E se for acima de 20.000 Hz, você também não vai escutar, embora seja uma onda sonora. Se tem, por exemplo, tá tendo um tremor de terra, né? A gente não escuta o tremor, pode até sentir, mas não escuta. Tem animais que escutam, beleza? Na ultrassonografia, né, que quase não está sendo mais usado. Então, assim, cara, essa radiação, radiação não, corrija, apaga. Essa onda sonora não é radiação, tá? Radiação eletromagnética. Essa onda sonora, se ela vibrar entre 20 e 20.000 Hz, nós vamos chamar de som audível. Para a orelha humana normal, é isso aí, tranquilo? E aí a propagação da onda, é claro, como ela depende do meio, a transmissão da energia se dá através de colisões moleculares, é a molécula batendo e transmitindo a energia. Então, meus amores, pensa comigo, se as moléculas estiverem mais juntas, mais agrupadas, mais fortemente agrupadas, a transmissão vai ser melhor. Se as moléculas estiverem mais espaçadas, mais livres, mais soltas, a transmissão vai ser um pouquinho pior. E se as moléculas estiverem mais espaçadas ainda, piorou mais um pouco. O que quer dizer isso? Que a velocidade da onda sonora, se o meio for sólido, onde as moléculas estão mais fortemente agrupadas, a velocidade da onda será maior. Se o meio for um líquido, as moléculas já têm mais liberdade, estão mais afastadas, né? Tem a fluidez, aí a velocidade diminui. E se o meio for gasoso, as moléculas estão bem mais afastadas, a transmissão se dá de uma forma diferente, a velocidade diminui mais ainda, beleza? Só assim para matar um pouco da sua curiosidade, eu estou vendo tanto, você está curioso, né? Só para matar um pouco da sua curiosidade. Por exemplo, em condições normais, no ar, o som viaja mais ou menos 330 metros por segundo. Na água, isso vai para mais de 1.500. E numa barra de ferro, cara, passa de 5.000 metros por segundo. Você viu? Então a velocidade do som nos gases é maior ou menor? Menor do que nos líquidos, que por sua vez é menor do que nos sólidos. Agora, cara, como essa transmissão se dá através de molécula, então essa agitação molecular acaba interferindo na transmissão da energia, acaba interferindo na velocidade da onda sonora. Então é claro, se a molécula estiver mais agitada, a velocidade acaba sendo maior, né? Se a molécula estiver menos agitada, a velocidade acaba sendo menor. Quem é que lembra como é que é o nome dado ao grau de agitação molecular? Matou, temperatura. Uai, moita, fala, Avimo. Ó, Avimo, lembra do Avimo? É o aluno virtual do Moita. Fala, Avimo, pergunta. Claro. Escutaram o que o Avimo perguntou? Uai, o Avimo perguntou assim, uai, Moita, então a temperatura influencia na velocidade do som? Resposta? Sim, né? Agora, querido, se for um meio sólido, né, que tem forma e volume definidos, essa interferência é muito pequena, então a gente acaba desconsiderando. Se for um meio líquido, aumenta um pouquinho, a gente acaba desconsiderando. Se for um meio gasoso, se for um meio gasoso, dependendo da variação de temperatura, aí já pode complicar, beleza? Então, nos gases, a variação de temperatura, ela altera a velocidade do som e às vezes de forma significativa. Então, estudando isso, né, entre outras relações, chegamos a uma relação chamada relação de Laplace. Carinha, se você estiver olhando aqui, né, no quadro, a relação de Laplace, ela mostra o quê? Tá de azul aqui para você, ó. Que a velocidade do som em um gás, claro que isso aqui é para um gás perfeito, né, mas em condições que você conhece bem, se assemelha ao gás real. Então, cara, a velocidade do som em um gás, ela depende da temperatura. Esse tesão aqui não é o que você pensou, não, é temperatura, tá? Então, a velocidade da onda sonora no gás depende da temperatura. Os dois são profissionais? Não. Professores? Não. Proporcionais. Tudo bem? Como tem uma raiz quadrada ali, você vai ler comigo. Vamos lá. Faz de conta que você é um aluno que está se preparando bem para enfrentar os concursos vestibulares, inclusive o Enem, né? Como é que você faz a leitura disso? O aluno que vai fazer corte e costura lá em Varjão, ele fala assim, V é igual a raiz quadrada de KT.
Aí acha que isso é fórmula. Gente, física não tem fórmula não, tá? Física é uma ciência filosófica, né? Isso aqui é uma simbologia de um punhado de coisas que a gente não quer escrever, porque nem cabe aqui no espaço, tá legal? Então vamos ler comigo? Ó, a velocidade da onda sonora em um gás é diretamente proporcional à raiz quadrada da temperatura absoluta. De novo. Relação de Laplace. A velocidade da onda sonora em um gás é diretamente proporcional à raiz quadrada da temperatura absoluta. Essa é a lei. Comentários. A constante depende do gás, né? Então a constante depende do gás, das características do gás, se tem uma massa molar maior, se tem uma massa molar menor. Então são características do gás, tá? E esse tesão é a temperatura absoluta, ou seja, em Kelvin, beleza? Claro que se você mudar o gás, cara, se mudar, por exemplo, a massa molar do gás, tipo gás hélio, por exemplo, né? Que tem uma massa molar bem diferente, você altera muito essa constante. E se alterar a constante, é claro, você vai alterar a velocidade do som. Aí se o cara ingere um gás hélio aí, ele vai conversando. Aí você não entende o que ele tá falando, né? Porque ele tá com gás hélio, mas à medida que o gás hélio vai saindo, a voz dele volta ao normal, né? Beleza? Certinho? Bom, e o tesão não esquece que é a temperatura absoluta, em Kelvin. Tudo bem? Joinha? Essa é a relação de Laplace para a velocidade da onda sonora. E lembrando que a velocidade é dada por lambda F, que é proporcional à frequência, né? Eu vi o menino fugindo, para quem gosta de fórmula, mas não esquece que não é fórmula, né? A velocidade é proporcional ao comprimento de onda e ou à frequência. Depende de quem é constante, quem varia. Beleza? Certinho? Então, cara, isso aí é um resumão dessa parte inicial de acústica. Numa próxima aula, a gente vai falar sobre as qualidades fisiológicas do som, tá? Qualidades que a gente percebe com o som quando ele está se propagando, beleza? Então a introdução é isso aí, galerinha. Valeu, um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!